Fala galera, professor Renato Tavares de Matemática novamente aqui. Anteriormente tive problemas para filmar para vocês justamente por conta de áudio, né? Os últimos vídeos que eu fiz deram bastante trabalho por conta do áudio, certo? Eu fiz a compra desse microfone, que é um microfone de lapela, né? E eu fiz a compra desse outro tipo de microfone aqui, que é um microfone, ambos talvez sejam para computador, né? Olha, até bacana e tal, melhoraria bastante o áudio. Eu estou usando aqui o fone de ouvido e o celular para captar o áudio. É uma coisa que dá bastante trabalho para fazer a edição. Então, por isso que demora um pouco a questão dos vídeos em si. E aqui é um adaptador que eu achei de um celular, só que não é um adaptador para áudio, um adaptador para TV digital de um celular que estava por aí jogado aqui em casa. Então, trabalho avaliativo e eu vou explicar o que a gente vai fazer nesse trabalho, beleza? Vamos que vamos. Pois bem, então, proposta de trabalho avaliativo para os segundos anos, desenho geométrico, envolvendo construções de triângulos, resolução desses triângulos, né? No sentido de se precisar usar o teorema de Pitágoras em alguns casos, certo? Semelhanças de triângulos, né? Algumas partes envolvendo a ideia de semelhança de triângulos e também envolvendo a ideia de razões trigonométricas. Daí, resolvi colocar essa mesa, né? Com a lousa também improvisada, certo? Essa lousa é feita de madeira com cartolina e um material que eu coloquei aqui sobre ela, que é o papel contact. Daí a proposta é a gente seguir cada passo nas construções e vocês realizam as construções que são pedidas e me enviam no Classroom, como está sendo de costume, ok? Semana passada eu pedi para que vocês me enviassem as dúvidas na postagem, só que algumas pessoas vieram no particular e o processo não era assim que eu tinha pedido. Para com a rede! Vocês ficaram me devendo nesse sentido e eu resolvi fazer a avaliação, né, o trabalho avaliativo dessa forma, certo? O prazo para vocês entregarem essa avaliação é de 2 dias, a partir do momento que o vídeo for lançado, ok? Então, se esse vídeo for pro ar quarta-feira, vocês vão ter até sexta-feira para entregar essa atividade, ok? Beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá, o que é preciso para estar realizando essa atividade? Então você vai precisar de caneta, lápis, né? Eu tô com um exemplo aqui de uma caneta, compasso, se você tiver compasso, vai lhe ajudar bastante. Por exemplo, esse compasso aqui eu tinha aqui guardado, né? E ele vai servir para atividade. Também vai precisar de régua, certo? Régua. Mas se você não tiver compasso, você pode fazer uma improvisação, certo? Você então vai precisar de no mínimo uma régua, certo? De qualquer tamanho, régua. Se tiver uma régua, já dá para fazer essa atividade, certo? Não é obrigatório você ir atrás em um armarinho, em um local de um compasso para fazer essa atividade. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com 3 tipos de triângulos, que são triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo retângulo. 3 tipos de triângulo que vão embasar essa nossa atividade. Com esses 3 triângulos nós podemos trabalhar todos esses fatos que eu falei inicialmente há pouco tempo no vídeo. Professor, mas eu quero usar um compasso, não tenho como me comprar. O que foi que eu fiz para me auxiliar na execução dos meus desenhos aqui? Esse material. O que é esse material? Certo? Você pode ver que está em uma escala maior, o espaçamento, certo? É como se 1 centímetro aqui valessem 2, certo? Por isso a distância entre esse valor e esse
ser grande, distância entre esse valor e esse ser grande, certo? E isso aqui vai me auxiliar porque isso aqui é um compasso, certo? Então dá para se usar como se fosse um compasso e vai facilitar a nossa vida nesse sentido. Que eu queira desenhar um triângulo equilátero, que é uma atividade que vocês vão ter que fazer no trabalho avaliativo. Então coloco a minha régua sobre a superfície, né? Aqui eu estou usando uma proporção do dobro do tamanho, certo? Então eu vou fazer primeiro um triângulo equilátero de 10 centímetros. Então para isso fixo a minha régua, venho com a minha caneta, com o meu lápis, traço um segmento de reta, certo? Esse segmento de reta tem que ter a medida que eu quero. No caso, eu quero 10 centímetros, certo? Que não precisar, apaga lá. Faça de lápis, porque aí você tem uma oportunidade de apagar se preciso. Aí por que esse material aqui é importante, né? A ideia do compasso, né? Aqui eu vou estar utilizando isso aqui para ser a minha ponta seca e o pincel vai ser como se fosse o lápis do compasso, certo? Então o que eu faço? Eu fixo a minha ponta seca em uma das extremidades do segmento e venho com o lápis fazendo um arco, certo? Fixei aqui, fiz um arco. A mesma coisa eu vou fazer fixando a minha ponta seca desse outro lado, certo? E com a outra ponta venho e traço o segmento. Como eu estou trabalhando com um material que é liso, né, uma superfície lisa, você vai ver que ele vai acabar apagando, né? Mas a ideia quando você fizer no seu caderno é que isso não vai apagar, né? E esse ponto aqui de encontro desses dois arcos que você traçou vai ser justamente o terceiro ponto do seu triângulo equilátero. Então você vem com a sua régua aqui e depois você vem com a sua régua aqui. Aqui foi uma imperfeição por conta da superfície que é lisa, ok? Daí se você for medir, né, se você tiver feito tudo certinho, tudo bonitinho, você vai perceber que todas as dimensões, essa dimensão, ó, 10, essa dimensão aqui, 10, e a original que você tinha colocado também 10, ok? Que vai ser a nota de vocês, 10. Aqui, para ficar mais bonitinho, você pode até deixar ele assim, ó, que fica bem legal, certo? Que mostra que você fez um arco, certo? Por que o triângulo é equilátero? Porque ele possui lados iguais, com a mesma medida, e outra consequência são os ângulos. Todos os ângulos possuem a mesma medida. Detalhe, em um triângulo, qualquer que seja ele, né, um triângulo plano, né, nesse sentido, a soma dos ângulos internos dele vai dar sempre 180 graus, ok? Fiz o meu triângulo. Qual é o próximo passo? Construir a altura do triângulo, certo? Então, o que você pode fazer para construir a altura desse triângulo? Uma das formas é você fazer esse mesmo triângulo aqui embaixo, né? Pegar o seu compasso, né, com a mesma medida, colocar aqui, fazer os arcos lá embaixo, faz os arcos lá embaixo, né? E liga esses dois pontos que vão ser gerados, você vai ter a altura do seu triângulo. E o outro caso, né, é justamente dividindo esse segmento aqui em duas partes iguais, né? Como a gente sabe quanto vale a medida, no caso 10, então eu vou aqui na medida da metade, né? Que seria o 5. Então venho no 5, traço aqui
E a partir desse ponto que foi gerado, né, ligando esse ponto aqui pertencente a essa base até aqui em cima, você tem a sua altura. A altura do triângulo, ela forma com essa medida aqui, desse ladinho aqui, um ângulo reto, e aqui também um ângulo reto, certo? Então, recapitulando, 10, 10, 5, 5, ok? Então aqui você pegou o seu triângulo equilátero e transformou ele em dois triângulos retângulos, ok? Galera, tá pensando que é brincadeira? Certo? Então você vem aqui, né? Lá no seu caderno, traça a medida que você quiser. O pincel está falhando. Traça a medida que você quer. Pronto. Tracei uma medida de 10. Vamos lá. 10. Daqui até aqui, 10. Qual é o problema de estar construindo um triângulo do tipo isósceles? É que você, a partir dessa base, você tem que construir dois lados que possuem a mesma medida, né? Então a base, dois lados que possuem a mesma medida. Nesse caso, vou fazer um com 10 e 12, por exemplo. Então eu venho aqui novamente com o meu compasso, certo? Fixo uma das pontas e a outra eu coloco lá do tamanho que eu quero. Traço um arco, fixo no outro local, traço outro arco. Não necessariamente o arco precisa ser muito escuro, né? No caso nem precisa aparecer tanto, né? De lápis já dá para você visualizar. Aí, ó, venho aqui, traço esse segmento, né? Porque é o encontro vai ser o vértice, o terceiro vértice desse triângulo, e depois traço também esse segmento, não é? Então nesse caso também, como nós conhecemos o tamanho da base, né? Você vem aqui, traça a metade, que no caso metade 10, 5, vem com o lápis, né, ou caneta, e traça a altura. Diferente do triângulo equilátero, que nós conhecemos as medidas dos ângulos, que no caso lá é 60, 60 e 60, por ele ter os lados iguais, esses ângulos aqui, os três ângulos, eles são provavelmente diferentes, só que os dois deles são iguais. Esse é igual a esse, diferente desse aqui que está aqui em cima, ok? Então esse seria aqui a sua construção do seu triângulo equilátero, certo? Faz assim para ficar bem legal, ok? Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Show! Aqui ficou com medida 5, 5, 12 e 12, beleza? Desenhar a base do triângulo. Escolhe a medida que você deseja. Sei lá, vou fazer com a medida 12. Medida de 12. Daqui
até aqui. Certo? Aí a parte difícil é fazer o ângulo reto. Difícil, mais ou menos difícil, né? Fiz o segmento, deixei essa pontinha passando aqui. Essa pontinha ela vai ser fundamental. Por quê? Porque o triângulo não pode ser construído de qualquer jeito. Daí, por exemplo, marca 2 centímetros para cada lado, certo? Aí com esses 2 centímetros, né, com um arco maior do que isso aqui, né, no caso maior do que 4 centímetros, que é essa medida aqui, poderia usar o 4, porque a medida daqui até aqui são 4 centímetros. No caso aqui, acho que 5 fica melhor. Fixa uma das extremidades, traça um arco em uma, fixa na outra extremidade, traça o arco na outra. Aqui é ruim porque apaga, mas a ideia é essa. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Aí, a partir desses 2 pontos, eu posso construir a minha altura. Certo? Aí, só para completar o triângulo, lembrando, daqui para cá é 12, 8 de altura, certo? E para finalizar o nosso triângulo, você liga esse ponto com esse, né? Esses 2 vértices, formando o que a gente chama de hipotenusa do triângulo, certo? Então, esse pequeno segmento aqui, ele serviu só para dar suporte à construção, certo? Usamos um raio maior do que essa medida, justamente para ter esse arco, ok? Aí a partir disso, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, ok? E aqui você pode usar o Teorema de Pitágoras para descobrir essa medida aqui. Por quê? Porque aqui colocamos que vale 12. No caso, a escala está maior, mas centímetros, certo? Aqui 8, vou ter que apagar aqui a construção, mas de lápis e completando de caneta fica bem bonito. Quem gosta de fazer coisa colorida também fica bem bonito. 8. Para achar a hipotenusa, né? Você coloca uma letra qualquer para a hipotenusa. No caso, um A aqui, certo? E faz o cálculo da hipotenusa, lembrando, né, que o Teorema de Pitágoras é essa medida aqui ao quadrado, A ao quadrado é igual a essa medida ao quadrado, que é um cateto. Lembrando que eu não gosto de gente que faz 8 de bolinha, não confio. 8 ao quadrado mais a medida do outro cateto, que é 12 ao quadrado. Então é isso. Façam a atividade usando lápis, principalmente para não errar, certo? Esse é o conselho que eu dou para vocês. Depois que finalizar, envia no Classroom, certo? Como eu falei, vocês vão ter 2 dias para entregar esse trabalho avaliativo, ok? E qualquer dúvida, né, deixa um comentário para mim, certo? Na postagem do Classroom. Comentário na postagem do Classroom, beleza? Então é isso. Valeu.